Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidada a catequista Regina Menon. Bem-vinda. Obrigada, Caio. É uma alegria também poder estar aqui, poder estar falando, partilhando um pouco de experiências. É uma alegria poder contar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vida, da prática pastoral. Obrigada pelo convite. Obrigado. E o tema da semana é a catequese. Uma questão clássica, Regina, é justamente a diferença entre catequese e catequética. O que seria essa diferença, ou quais seriam, se são mais de uma, né? Não é bem uma diferença, são terminologias. A catequética é o estudo, é a disciplina, é aquilo que conduz reflexões e estudos mesmo, propriamente ditos, a respeito da catequese. Já a catequese é a prática pastoral, é a vida pastoral. Então, nesse sentido, muito simplesmente, são terminologias. E no dia a dia, Regina, quais são os desafios da ação catequética? São vários, vários. A igreja hoje enfrenta vários desafios a respeito da catequese. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar de afirmar que a catequese é um serviço essencial para a igreja. Não podemos conceber uma paróquia, um local, uma comunidade, uma capela que não tenha catequese, desde que estruturada para isso. É um serviço essencial para a igreja. Então, os desafios que hoje a catequese enfrenta é para que atinja o seu objetivo principal, que é chegar a transformar o seu interlocutor. Não são mais destinatários para a catequese, são interlocutores. São pessoas que, de alguma forma, a igreja tem que provocar uma adesão a Jesus Cristo. Esse é o objetivo primeiro da catequese. E o desafio principal: como executar isso eficazmente? A forma, a metodologia, a pedagogia e todas as outras ciências que podem contribuir para isso deveriam ser mais utilizadas, mais elaboradas. E o maior desafio hoje que se encontra para que essa ação catequética seja eficaz seria realmente traçar um itinerário catequético amplo, que não fique só centrado no conteúdo, só centrado na doutrina, que seja rico de elementos evangélico-transformadores, que transforme a vida dos catequizandos nas suas mais variadas idades, desde a criança até o adulto. E quais são esses elementos? O elemento de ser metodologias vivenciais, o uso da Bíblia, que conduz à vida de oração. Então, todos esses elementos dentro da catequese hoje são muito importantes. Na história da catequese se perdeu essa riqueza desses elementos, porque num determinado momento da história, o catecumenato antigo nos ensina muito sobre isso. Num determinado momento da história, ficou centrado só no conteúdo, só no estudo, só no conhecimento. Então, perdeu-se elementos ricos do catecumenato antigo que conduzia aquele catequizando, aquela pessoa, aquele que estava querendo aderir ao Jesus Cristo, porque já tinha recebido um primeiro anúncio, já tinha recebido o querigma e depois disso ele não conseguia dar a gradualidade e passar para um outro estágio. E aí que se centrou só no conteúdo, só no conhecimento, e aí a catequese perdeu muito da sua riqueza. Hoje, o que se espera é recuperar isso. Tanto que o Diretório Nacional de Catequese tem uma frase que é assim norteadora: nenhum processo catequético pode abrir mão da inspiração catecumenal. É nos primeiros cristãos, é lá que se espelha para que haja mesmo um processo eficaz.
rico em Bíblia, leitura orante, que seja vivencial, que haja interação fé e vida. Então, esses elementos hoje que são desafiadores, estão na mão do catequista, são desafiadores para conduzir esse itinerário catequético. Um segundo desafio que eu considero muito importante, ainda estamos engatinhando, é a formação do catequista. Então, não se pode mais conceber improvisos, não se pode mais conduzir a catequese de uma forma que não seja com bastante propriedade, com bastante conhecimento e principalmente com testemunho de vida, vida de oração e testemunho de vida. Então, a igreja tem que investir sim muito nos seus catequistas. A igreja precisa se preocupar com os catequistas. O ministério do catequista é um ministério que também deve ser gradual. A formação dele também é gradual, tanto de conhecimento como de experiência de Jesus Cristo, experiência de fé, experiência de vida. Então, todo esse processo é contínuo e permanente. Então, hoje a igreja também vê como um grande desafio a formação do catequista. E tem mais um grande peso nisso tudo que a gente pode dizer, Caio. O catequista não é só catequista. Numa paróquia é muito difícil você encontrar um catequista que apenas exerça o seu ministério. E dizer apenas é até um pouco irônico, porque é um dos ministérios mais exigentes dentro da prática pastoral da paróquia. Porque o catequista ele sai de um encontro, na sala de encontro com os seus catequizandos e já está pensando no próximo, que é na semana seguinte. Então, é um ministério exigente, é um ministério que semanalmente ele está trabalhando, ele está rezando, está preparando, está usando a sua criatividade, sai de um encontro e já está preparando outro. Então, apesar de ser um ministério exigente, esse catequista ainda exerce inúmeros outros serviços, tarefas dentro da comunidade paroquial. Estamos com crise de lideranças? Talvez. Talvez haja uma grande crise de lideranças dentro das nossas paróquias. Então, não há como um catequista ser só catequista. As comunidades paroquiais são inúmeras, as pastorais, então precisam de pessoas para trabalhar. E também aí fica um pouco a desejar a formação desse catequista, o investimento na sua vida de oração, em fazer um retiro, em ter o seu tempo de descanso. Ele termina uma turma, já começa outra em seguida, porque não tem ninguém para colocar no lugar. E aí uma série de outras situações que exigem que as coisas vão sendo conduzidas e os desafios aumentando. Então, como estamos sendo eficientes? Estamos sendo eficientes ou eficazes na ação catequética? Eficiente é uma forma de agir. Para ser eficaz exige um pouco mais. Então, exige novos métodos, exige novas formas de atingir. Só um exemplo. A igreja ficou muito tempo preocupada, voltada na reflexão catequética. Os grandes catequetas ficaram muito tempo voltados para catequese da criança, catequese dessa fase da vida. Depois podemos falar um pouco também da catequese com adultos, isso seria bem interessante, mas ficou muito voltada para isso. Os pais desses catequizandos, a grande maioria, a gente pode afirmar hoje, que os pais desses catequizandos está num grupo que o documento de Aparecida citou muito bem. São batizados, a sua grande maioria, são batizados e não suficientemente evangelizados.
Então, eu gosto muito de dizer que a catequese é a porta de entrada da igreja. E eles ainda estão vindo buscar a iniciação cristã para os seus filhos. Então, também os pais os pais da catequese, os pais dos catequizandos, seriam um público a ser atingido pela igreja. Não adianta a melhor catequese, o melhor catequista, os melhores recursos, se depois, porque esses pais ainda estão buscando a igreja com o sacramento, visando o sacramento. E é essa ideia que hoje a catequese, a igreja como um todo quer desmistificar, quer mudar de conceito. A catequese não tem o objetivo o sacramento. O sacramento é um elemento do processo, essencial, com certeza. Inicia na vida eucarística, o sacramento da confirmação tem o seu sinal e o seu papel dentro da vida daquele cristão e na vida cristã que aquele cristão irá exercer. Mas é um elemento do processo catequético que é permanente, deve ser permanente. Então, até onde a igreja está conseguindo transformar esse catequizando? Provocar essa adesão a Jesus Cristo? Até onde a igreja está conseguindo atingir essas famílias? Que seja através desses catequizandos também melhor evangelizar. Falar de nova evangelização não é muito correto, mas essa nova evangelização para esses pais desses catequizandos. De forma que recebeu o diploma, que a gente diz ironicamente, não, eles recebam o sacramento e estão realmente iniciados na vida cristã, iniciados na vida de fé. Não é só concluiu a iniciação cristã, não. O grande objetivo hoje é iniciar na vida cristã. Então, para isso, eles já se inserem numa comunidade paroquial. Então, o sacramento foi só um elemento do processo. É lá que ele está, é lá que ele continua e é lá que vai alimentar a sua vida de fé. Seja criança, seja essa família. Então, toda a ação da igreja tem que estar voltada para isso. Você tocou num tema interessante que é a questão da faixa etária. Tem muitos que questionam, por que na idade de criança? Não poderia ser em outra idade? E aí você poderia comentar da experiência com os adultos também. Também. Já houve épocas da história da catequese que a criança fazia a sua iniciação eucarística muito cedo. Então, hoje a reflexão conduz para uma idade mais avançada, com um entendimento melhor. Nem que a igreja vá buscar os recursos que hoje são essenciais para crianças de 9 anos, de 10 anos, não importa. Mas o entendimento do mundo religioso é melhor, funciona melhor. E aí torna-se mais frutuoso para isso. Então, essa faixa de idade definida, é bom que permaneça da forma que está. E aí, esse caminho que a criança percorre dentro da igreja, também no final desse caminho, que culmina com o sacramento da confirmação, acaba sendo já com uma inserção na comunidade e numa faixa etária bem adequada, que a psicologia também se reflete sobre isso, que vê que é adequada para o mundo da criança naquela idade. Cada diocese define a sua idade de ingresso na catequese. Cada diocese tem essa tarefa de definir, refletir, mas a média de idade deve ser entre os 7 e 9 anos, por aí. Falando um pouco da catequese com adultos, a gente vê hoje também uma grande procura, e isso é muito positivo para a igreja, né? Uma grande procura de adultos que querem completar a sua iniciação cristã. São batizados, foram batizados, porque era uma tradição familiar, seja lá por quais motivos, mas não completaram a sua iniciação cristã. Os motivos por que buscam a igreja hoje
podem até ser mais distorcidos. Para ser bem claro, procuram porque vão casar e para casar precisa ter todos os sacramentos, né? Para casar na igreja precisa ter todos os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Então acabam buscando a igreja por causa disso. Há uma boa procura e a gente percebe que é um momento crucial, é um momento pontual para a igreja agir, porque esse adulto procurou por um motivo, mas a forma como ele encontra a igreja é que vai realmente convertê-lo, transformar a sua vida, encantá-lo. Então, depende da igreja que ele encontra, depende da forma como ele é acolhido dentro da igreja. Hoje a gente fala muito da acolhida e a gente fala muito do trabalho personalizado dentro da igreja, de tratar cada um como pessoa única, como esse catequizando adulto que vem buscar a igreja porque quer completar, encontrando uma igreja acolhedora, encontrando uma igreja que provoque uma experiência de Jesus Cristo nele, então é ali que ele vai querer ficar. Veio buscar por um motivo, mas acaba permanecendo ali porque é bom estar ali. É bom viver como irmãos, é boa essa vida fraterna. Então é isso que hoje é o desafio da igreja provocar nesse caminho, nessa busca que a gente vê até adultos tendo. Por outro lado, existe um sopro do Espírito, que a gente diz também, que há uma facilidade maior do testemunho da experiência pessoal. Então, há muita gente testemunhando isso como missão, é sair fora, como o Papa Francisco tem pedido tanto, né? Que saia fora da igreja para fazer esse anúncio. Nós temos que, essa igreja em saída hoje é necessária. Então esse testemunho tem que ser no meu local de trabalho, no seu local de trabalho, na escola, na rua, nos vizinhos, em todos os lugares. Então essa igreja em saída está tomando um outro rosto. Nós vemos um encantamento maior. Então há que se ter esperança de que isso traga muitas pessoas para conhecer um pouco mais esse caminho de fé, né? E vão passar pela catequese, vão passar por experiências de oração, vão passar por vivências com o uso de simbologias, vão se aproximar do mistério e vão aderir a Jesus Cristo. Então também o papel de qualquer cristão, de qualquer liderança, de qualquer pessoa ativa dentro de uma paróquia é essencial nesse mundo de hoje. E para onde que caminha a catequese, né? Existem países que já trabalham até com remuneração para catequista, talvez por falta de captação, enfim, né, de pessoas para estar em atividade. Existe também essa questão que você já comentou de não ser só catequista, mas também tem que se manter, tem a questão. Para onde caminha a catequese? O que se deseja, né, é que ela caminhe para deixar o improviso de lado. A catequese tem que ser uma ação muito planejada dentro de uma paróquia. Uma diocese deve planejar muito bem, ter um plano de ação muito específico e de forma que todas as paróquias daquela diocese caminhem em unidade, que haja uma eclesialidade ali. Cada vez mais, esse ministério do catequista, falando da remuneração, esse ministério do catequista deve ser assim investido. Cada vez mais deve se pensar no papel essencial que o catequista tem. É um ministério exigente, como a gente já disse. E como que ele vai se dedicar tempo, o seu conhecimento, a sua vida de oração, como ele vai voltar tudo isso para um único ministério dentro de uma paróquia? Então, é possível sim, Caio.
É possível que um dia, como já existe em alguns lugares e em algumas situações bem pontuais, é possível sim que um dia os catequistas sejam remunerados. Mas uma coisa a gente pode afirmar, se isso acontecer, a igreja ganha. Porque além do serviço, porque um catequista tem sempre o seu ardor pelo ministério, o seu testemunho, coloca o seu testemunho de vida no seu ministério. Então, também isso vai fazer com que ele se dedique mais. Se isso um dia acontecer, quem vai estar ganhando vai ser a igreja, porque ele não vai mais improvisar, não vai mais encaminhar a catequese com a sua falta de tempo, com falta de recurso, com falta de... Não, vai estar com o seu ser inteiro mergulhado naquele ministério. E isso vai ser bom? Veremos os resultados. Mas não é uma coisa a se condenar. Se for bem planejada e bem conduzida pela própria igreja, não é uma coisa a se condenar. Porque ele vai estar abrindo mão de qualquer outro trabalho na vida social, qualquer outro trabalho para trabalhar exclusivamente pela igreja. E é claro, tem que pensar na sua sobrevivência, na sua subsistência. Então, de alguma forma, ele vai estar favorecendo a igreja, vai estar se preparando com tempo para se preparar cada vez melhor para o seu ministério. Tem uma pergunta que é clássica e não poderia faltar antes da gente encerrar, né? Aula ou encontro de catequese? Aula não, né? Aula não. Mas muitos falam, né? Já deve ter escutado muito. Então, vamos resgatar um pouquinho o catecumenato antigo, né? Então, no catecumenato antigo, por que o catecumenato dos primeiros cristãos atraíam tanta gente? Por que depois que Jesus Cristo deixou a sua mensagem, por que os cristãos e todos os que... Por que aquilo eles procuravam, né, aos milhares? Por que a força da atração era tão grande? Então, os primeiros cristãos nos ensinam muita coisa. Naquele período existiam 4 tempos para o catecumenato. Vamos simplificar. Para a catequese eram 4 tempos que se passava. O que uma pessoa, um candidato, tinha que fazer para se tornar cristão? Nós não estamos falando de crianças, na época era só adultos. O que eles tinham que fazer para se tornar cristão e se tornar pertencente à igreja? Passavam por 4 tempos. Existia o tempo do pré-catecumenato. O que se fazia naquele tempo? Era o primeiro anúncio, era o querigma, era apresentar Jesus Cristo. Quem era o Jesus Cristo, o que ele falou, qual a sua mensagem, como ele revelou, como Deus se revelou através dele. Passava-se para o segundo tempo. E não vamos entrar em detalhes aqui para não se alongar muito, mas de passagem de um tempo para o outro existia o quê? Uma celebração, uma grande celebração. Então, todo o caminho desse catecumenato era permeado por celebrações. Isso é importante de se dizer. Segundo tempo, o catecumenato era a doutrina, o conteúdo, o aprendizado, o saber. Então, quando esse candidato estava no segundo tempo, ali ele aprendia. Aí entrava o papel do catequista. O catequista estava lá para ensinar, porque era o segundo tempo. Depois do segundo tempo, passava por um terceiro tempo, também com uma celebração, passava por um terceiro tempo do período todo que se chamava catecumenato. Qual era o terceiro tempo? O período de purificação e iluminação. O que era esse período? Um período de profunda experiência, de profundo mergulho nos mistérios. Então, esse período de purificação era um rever o ser humano, sempre muito bem conduzido, eram os padres do deserto que acabavam, então, sempre muito bem conduzido. Então, esse período também essencial para o sacramento. Depois, o adulto recebia os 3 sacramentos
e depois passava para um último período, que era o período da mistagogia. Então, esses 4 tempos que os primeiros cristãos nos inspiram, por isso que hoje toda inspiração catecumenal é necessária em qualquer processo, essa gradualidade, esse passar de um tempo para o outro, era o modelo perfeito. E era longo, durava no mínimo 3 anos. Depois, o tempo foi passando, todo mundo se tornou cristão. A grande maioria da população era católica, era cristã. Então, o que aconteceu? Perdeu-se os outros tempos. Não precisava mais fazer o primeiro anúncio do período do pré-catecumenato, porque as pessoas já nasciam em famílias essencialmente católicas e eram nas casas que aprendiam aprendiam esse primeiro anúncio de Jesus Cristo, saber o que era nas famílias que isso acontecia. Já rezavam muito, já tinha uma vida de oração em família. Então, perdeu-se esses outros tempos do catecumenato todo, do processo total, global, e ficou só com o quê? Com a catequese. Então, aí está o grande problema, que os anos foram passando de um ano para o outro e hoje herdamos somente a catequese. Então, o período de ensino, o período de doutrina, de aprendizado, e é isso que hoje a igreja, hoje não, já faz, né, desde os anos 70, a igreja já vem refletindo, já vem vendo que não vivemos mais na época da cristandade. Não vivemos. Temos que resgatar agora todos os outros tempos, porque as pessoas já não nascem nas famílias essencialmente cristãs, que já tem toda uma já vem preparado da família. Não, não é mais uma realidade. Então, não se pode mais dar aula de catequese. Por isso que o processo catequético agora tem que ser muito mais amplo. Se ficar só dando aula de catequese, com o catequista aqui na frente, as cadeiras com modelo escolar, isso não provoca nenhuma experiência, nenhuma adesão a Jesus Cristo. Por que um encontro de catequese? Por que deve ser um encontro de catequese? Porque o catequista está aqui anunciando Jesus Cristo, ensinando também, mas está rezando junto com os catequizandos, está falando da vovozinha do catequizando que está doente, vamos todos rezar por ela. Então ele está trazendo para a vida aquilo que a fé ensina, que a palavra ensina. Então o encontro de catequese é muito mais amplo que qualquer coisa. É muito mais amplo do que só o aprendizado. Então não é aula de catequese, são encontros. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Agradeço essa oportunidade, agradeço falar de um assunto tão apaixonante como é a catequese. E obrigada mesmo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!